Então, vamos às perguntas. Como de hábito, eu vou pedir que eu vou recolher 3 perguntas e pedir à mesa que as responda. Começo pelo Saleja, aqui à minha direita. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão. Silvinha lá atrás. Ladies first, começa a Silvinha, Saleja vem em seguida. E tem lugar para mais uma pergunta nessa primeira rodada. Peço que sejam perguntas concisas. Mudando completamente de fase de vida dos alunos, eu queria dizer a vocês que nós não temos no Brasil essa, como a Suíça falou, essa vocação das empresas, que faz parte da cultura suíça, né? As empresas estão de olho nos jovens que poderiam vir trabalhar neles e tudo. No Brasil, isso não existe. E nós precisamos começar isso na escola básica. Como eu tenho uma escola básica, nós estamos começando um trabalho quando os alunos, por exemplo, do ensino médio, vão apresentar entre eles um trabalho a respeito de alguma coisa, nós convidamos pais da nossa clientela que têm essa profissão, ou esse cargo, ou esse emprego, para irem assistir. A ideia é atingir 2 objetivos. Um, mostrar para os pais de crianças, às vezes, de 3, 4 anos, aonde que o filho dele pode chegar se permanecer na nossa escola. Então, é um marketing interno. Mas, por outro lado, nós solicitamos a esses pais que observem e intervenham nos trabalhos apresentados para os alunos. A nossa ideia é que, aos poucos, isso comece a se transformar no que é, como vocês escreveram, a cultura europeia, quer dizer, alguma coisa que não é só das empresas, mas que a sociedade peça. Então, queria dar essa contribuição e nós vamos procurar difundir isso entre outras escolas básicas aqui do Brasil. Saleja. Bom, primeiro, parabéns pela organização. Segundo, discordo da senhora que não tem empresas no Brasil que não. Empresa bem-sucedida se investe. Empresa mal-sucedida, não. Então, a questão é a seguinte, e eu não vou fazer pergunta, mas vou dizer o seguinte, eu fui presidente da Federação das Indústrias de Minas, do SEBRAE, e nós fizemos uma pesquisa como vamos melhorar o desempenho das empresas através de educação. Essa pesquisa foi liderada pelo Cláudio Moura Castro e João Batista, que depois foi, inclusive, secretário executivo do Ministério da Educação, e chegou-se à conclusão que o modelo que mais se adaptaria para a gente atingir esse resultado era o modelo austríaco. Por quê? Em 1792, a imperatriz Maria Teresa fez a Schulordnung, e lá que começou o sistema. Em 1852, em Viena, foi fundada a primeira escola Handelsakademie pela Câmara do Comércio de Viena. Então, nós adaptamos, primeiro, pelo SEBRAE, fizemos escolas gerenciais, Handelsakademie, modelo austríaco, inclusive com livros, professores treinados, etc., com parceria com as escolas austríacas e ministério, que depois de 20 e poucos anos, tem hoje 13 escolas, uma em Minas Gerais, uma em Maranhão, uma na Bahia, 10 mil formandos, dos quais 35% formaram 35% seu próprio negócio e 55% são os gerentes ou têm funções gerenciais. Inclusive, uma das coisas nessas escolas fundamentais foi chamadas empresas simuladas, que adotamos o modelo austríaco e alemão, que Übungsfirmen, que é, inclusive, um sistema de treinamento muito interessante, que, aliás, começou na Alemanha como treinamento para desempregados e se tornou um treinamento dentro das escolas. E também pegamos um modelo da escola da Módulo, né, de turismo, por exemplo, que começou, hoje é a Universidade Módulo, mas começou como uma escola de turismo, e no próprio Senai adquirimos a metodologia, que foi o Senai de Minas, a metodologia e equipamentos, inclusive da EMCO de Salzburg, né, que foram os primeiros equipamentos de Israel, inclusive também, junto com a Áustria, para melhorar. Então, foi um caso que mudou a economia mineira. O que foi continuado ou não é outra coisa. Mas esse é um caso bem-sucedido de cooperação. Muito bem. Aninha, aqui, nós vamos fazer 2 rodadas, mas
Ana Inoue aqui no miolo. Eu queria pedir para o senhor Armin e o senhor Disseu comentarem quais foram as dificuldades que eles encontraram na implementação do programa da Lei de Aprendizagem nas empresas, porque nós estamos agora num processo de revisão da lei, inclusive com vários processos encaminhados dentro da Câmara. Então, acho que seria interessante a gente entender quais foram as dificuldades, né? E eu queria pedir para o senhor Eric comentar um pouquinho como que é o ensino fundamental 2 na Suíça, porque, do que eu conheci, a experiência do ensino fundamental 2, do que seria a parte obrigatória da educação, ela é bastante formadora para a escolha que os alunos fazem aos 15 anos de idade. Can I take one more question from the audience? Can I take one more question? All right. Há várias, então eu vou fazer pela ordem que eu enxerguei. Então, tem uma pessoa lá atrás, mas tem uma pessoa na segunda fila ali. Se identifica. Eu sou Estela, eu sou do Centro Paulo Souza, que é uma autarquia de educação profissional aqui do estado de São Paulo. Minha pergunta é para a Mônica e para o Eric, sobre caso um aluno da aprendizagem resolva ingressar na universidade, existe uma possibilidade de verticalização, ou seja, de aproveitamento desses estudos efetuados anteriormente, para que ele possa ingressar na universidade, não no primeiro ano, mas no ano superior ao primeiro? Existe isso? Mais uma, temos aqui logo do lado. Aqui. Não, aqui. Obrigada, bom dia. Meu nome é Marília, também sou do Centro Paulo Souza. Eu tenho uma dúvida, né, que eu gostaria de esclarecer, porque aqui no Brasil, geralmente, os alunos, quando vão participar de programas de aprendiz ou de internship, eles têm basicamente dois caminhos. Ou eles procuram as instituições, as associações que fazem esse alocamento dele dentro das vagas que as empresas disponibilizam para as associações, ou existem empresas parceiras diretas às escolas, às instituições, né, seja de nível médio ou superior. Então, basicamente, são esses dois caminhos. Eu gostaria de esclarecer como que acontece esse partnership na Áustria e na Suíça, dentro do vocational, né, system. Se são parceiras diretas, é automático esse caminho deles, as empresas, ou eles podem buscar, eles fazem a escolha, como que é feito? Bom, Obrigada. Acho que dá para fechar esse round de perguntas, então vamos à última ali. Espera o microfone chegar em você. Ali, levante sua mão, por favor. Olá, bom dia, meu nome é Vinícius, sou jornalista do site Fala um Por pouquinho mais Vir. Eu gostaria de saber, tanto do Eric quanto da Mônica, um pouco mais sobre como é a escolha dos professores e a formação desses professores que ministram esses cursos vocacionais. Ela tinha mencionado algo como pessoas das empresas, mas que vêm das empresas e dividem seu tempo entre a própria empresa e a escola. Mas eu queria saber um pouco mais como é o treinamento prévio, a formação prévia desses professores. Olha, houve aqui aos 45 minutos do segundo tempo, levantaram a mão, mas eu fui tomado de comiseração humana, porque você fez uma cara tão penalizada que eu vou conceder aqui já nos acréscimos. Ali, mas, por favor, uma pergunta rápida, porque aí a palavra volta à mesa, que responderá as perguntas em conjunto e a gente encerra. Agradeço a concessão. Eu sou a Lair, da Agência de Inovação do Centro Paulo Souza, e o que eu gostaria de saber qual é a relação... Uma invasão do Centro Paulo Souza, mas é uma invasão concedida positiva, e bem-vinda. Obrigada. Como resultado do programa dual, existe algum acompanhamento do desempenho da inovação
gerada por esses aprendizes em conjunto com a empresa e com as escolas? Existe alguma taxa de inovação acompanhada ao longo do tempo? Se vocês têm esse dado para nos passar. Muito bem. Voltando para vocês agora, e depois eles vão responder também. Vocês vão primeiro. Pode ir primeiro. Mas no microfone, por favor. Vou começar com a última pergunta, que é a coisa mais fácil. Não, nós não temos dados em relação à taxa de inovação. O que nós podemos ver é o que foi mencionado antes, né? Aqueles que começam um novo negócio, e é claro que com novos processos, também com velhos processos, mas novas ideias, os velhos processos saem do sistema. Eu não posso comprovar com estudo, mas eu posso falar que os autônomos, né? Eles têm startups que saem do sistema, isso que seria a maioria. Então, isso é uma realidade. Será que é possível entrar na universidade diretamente, né? Será que tem um sistema de créditos, né? Sim e não. Existe ali uma lei, né? No mesmo nível, né, das universidades da Áustria. Existe ali algo na lei dizendo que tem uma porcentagem especial dos estudantes novos que começam, que devem, né, sair ali desses sistemas de treinamento de aprendiz. É uma regulamentação que existe. Agora, do lado prático, existe uma barreira que vem dos estudantes que não se sentem tão confiantes ali na área acadêmica, né, saindo diretamente desse sistema de aprendiz. Então, na prática, nós temos duas formas. Uma seria dar apoio durante o sistema de aprendiz, isso é de graça, né? Eles podem fazer esse exame, né? Esse exame final para a educação superior, à noite, ou durante o seu tempo dentro da empresa, ou durante o aprendizado, em relação a esses 3 anos, e eles podem terminar ali com esse treinamento de aprendiz junto com esse exame. Então, nós damos suporte a isso financeiramente e na parte prática também. E a terceira coisa é que nós vamos começar agora, no nosso sistema, com todas as nossas escolas e as diretrizes e os escritórios ali de aprendiz e os WIFs, nós vamos poder fazer, pelo menos no nosso sistema. Então, para ser um bom exemplo ali para o nível estadual, para copiar, né? Então, nós falamos ali de aprendizes, que é o mesmo valor, é um tipo de conhecimento diferente que você tem naqueles 3 anos, mas é o mesmo valor e você deve ter essa permeabilidade, como foi dito pelo Eric também. Então, nós começamos ali com o nosso sistema como bom exemplo e nós ajudamos, né? Esperamos que vai ser copiado pelo sistema nacional também. Essa é que é a ideia. E talvez, acho que tinha uma pergunta sobre o processo de recrutamento, não é? O que é importante, como conseguir, né, esse sistema de aprendiz, não é? É o que eu lembro. E em relação à pesquisa, isso foi desenvolvido há vários anos atrás. Temos um sistema teste ali, né, para jovens estudantes, quais que são os seus desejos ocultos, né, ou competências ocultas. Então, quando eles começam um programa de aprendiz, isso é diferente, né, do que está escondido, né, ali na pessoa. Então, nós fazemos isso com o pessoal que sai ali de uma carreira esportiva e aí eles querem ser alguma coisa, né, depois de acabar essa carreira esportiva. De repente, eles querem ser uma escola de kindergarten, né, que seria... kindergarten em inglês, né, de crianças, né, ou ser, de repente, ela era uma esquiadora, e não é só trabalhando com as crianças, não é? Mas é proteger as pessoas. E aí acabou na polícia isso, né? A ideia não é assim o que você sente, né, ou a sua competência. Então, esses testes são muito bons. E
para desenvolver os dados ali, as empresas e os alunos, né, para ver a via certa a seguir, o caminho certo a seguir. Vou passar para o Eric agora para responder. Isso, Eric, sua vez. Obrigado, Mônica. Então, começando ali também com aquela pergunta sobre a taxa de inovação, eu peço desculpas, eu preciso dar a mesma resposta que a Mônica. Então, sem dúvida, esse treinamento do VET dos jovens, isso também contribui para a capacidade de inovação, mas eu não posso destacar agora ali com estatísticas ou quaisquer estudos. Então, a questão dos professores. Bom, na Suíça, quando você quer ser ali um professor, né, para o treinamento vocacional, você precisa ter pelo menos 2 condições. Você precisa ter um diploma ali no nível terciário, então seria um diploma acadêmico, ou o diploma educacional ali, e aí você tem que ter a experiência profissional. Isso é muito importante, essa condição. Então, esse treinamento ali dos professores, nós temos ali o treinamento pedagógico que nós damos para eles. Os estudantes ou os participantes chegam para nós, eles têm mais ou menos 30, 40 anos de idade. Então, eles têm sempre uma carreira profissional bastante longa, eles são especialistas no campo e eles chegam ali no nosso instituto para conseguir as qualificações pedagógicas. E o que é importante enfatizar também é que esses professores, né, dentro das escolas vocacionais, normalmente eles trabalham em tempo parcial. Então, eles dão aula, 50% ali na escola VT, e ao mesmo tempo trabalham numa empresa. Então, isso também assegura a transferência ali da experiência profissional para a sala de aula. Então, por exemplo, se você vai se tornar um professor ali nesse nível terciário, na verdade, é um treinamento superior vocacional, não é? Então, você não precisa ter ali um grau de universidade, um diploma de universidade, você precisa ter esse treinamento superior ali vocacional. Muito bem. Bom, agora as dificuldades vividas pelas empresas austríacas e suíças. Dificuldades. Não, a princípio é o seguinte, assim, quando eu acho que vale para empresa grande e pequena, Branche, assim, o que nós sentimos é o seguinte, nós pela lei, acho que é aplicado na nossa empresa, que é uma empresa siderúrgica de alto risco, né, assim, é difícil você conseguir permitir pela lei de aprendizagem normal de permitir que o pessoal entre na área produtiva. Tá? Então, assim, fica difícil assim, fazer um programa de educação vocacional onde se treina profissionais assim, não podendo que eles trabalhem na área produtiva, que no nosso caso significaria que deveríamos ter dentro da empresa, sei lá, uma oficina modelo, uma coisa assim. Isso não funciona tão legal. Tá? E nós vimos assim naquele nosso mini programa que a princípio é possível assim treinar pessoas focadas em áreas que a princípio são áreas de risco, mas assim em geral, né, mas assim bem acompanhados, assim bem definidos o que se faz, assim dá para treinar bem no dia a dia, permitir que um profissional saia conhecendo como uma empresa funciona verdadeiramente. Assim, isso foi a nossa maior o nosso maior problema. Candidatos tem suficientes, tem jovens profissionais suficientes, assim, nas áreas administrativas, assim, de novo, acho que nesse caso na lei, acho que ela teve assim um viés um pouquinho para colocar mais educação para fora da empresa. E nesse caso, assim, nós conseguimos assim adequar isso na prática para realmente assim garantir que estamos fazendo
o treinamento dentro da empresa, porque realmente assim o máximo de treinamento dentro da empresa concentrado, porque achamos que estamos conseguindo fazer eles realmente by the books, assim, o que está previsto fazendo, adicionalmente garantir que realmente assim os profissionais saem sabendo bem como funciona a empresa na prática. Aquela parte assim de treinamentos teóricos dentro da empresa pode ser que em empresas menores assim faz mais sentido concentrar e fazer fora, mas assim eu acho que assim o mais importante para a gente no treinamento vocacional, acho que na nossa experiência isso garantir que os profissionais, os jovens profissionais conseguem aprender a parte prática dentro de uma empresa, tá? Ok, basicamente a mesma coisa que falou aqui o Armin. No início, nós convidávamos garotos, né, escolas no meio, para visitar a nossa empresa, para conhecer, para tirar uma atenção, porque nós tínhamos uma empresa com alta tecnologia, um ambiente não ostensivo, porque o nosso tipo de trabalho não é tão perigoso quanto a Villares, mas nós conseguimos trazer e conseguimos ter pessoas experientes, os instrutores também práticos, acompanhando essa garotada que vinha. Hoje a dificuldade é a mesma que eles têm, porque hoje você não pode mais colocar, mesmo que não tenha tanto risco quanto no caso da Villares, você não pode colocar essas pessoas jovens direto na produção. Então, a parte prática fica mais difícil de a gente dar. E nós temos, falando de Paula Souza, eu me formei também no ginásio, na época que hoje é Paula Souza, em Itatiba. Paula Souza, aqui vai um recado: usem mais o dual, porque vocês usam muita teoria. Os que vêm da Paula Souza conhecem uma teoria, mas a prática não tem. Então, eu acho que o dual que a gente adotou, a dificuldade que nós temos hoje é exatamente isso, é fazer a prática transformar aquela teoria em prática, certo? Dado a circunstância que nós temos de legislação. A gente tenta se adequar a isso, mas a grande dificuldade é hoje que o garoto pode ficar empinando pipa na rua, mas não pode ficar aprendendo uma prática na empresa. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, porque quando eu vou na Suíça, tempo que eu vou, eu olho aquela garotada trabalhando bem educada, mas estão ali com 16, 17 anos trabalhando nisso, num país desenvolvido como aquele. Eu vejo num país como o nosso, precisando de tudo isso aqui, e nós proibindo as pessoas de fazer essa prática, porque nós não queremos um trabalho escravo. Então, essa é a grande dificuldade. Muito obrigado, Dirceu. Eu encerro agradecendo e fazendo um breve comentário. Acho que ficou claro para todos aqui, a menos para mim também, que sou menos versado na matéria, que os sistemas duais, tanto o suíço quanto o austríaco, são longas construções históricas que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo e que requerem um grau de entrosamento entre setor privado, trabalhadores e Estado bastante estreito. O Brasil não é desprovido inteiramente dessa experiência, mas nós partimos de um patamar mais baixo, por assim dizer. Abriu-se uma possibilidade de construir a partir desse patamar que adquirimos historicamente. Isso daqui é uma contribuição nesse processo. Eu agradeço imensamente a contribuição, a ajuda do Consulado da Suíça, do Consulado da Áustria, da Mônica, do Eric, do Dirceu, do Armin, e faço votos e assumo o compromisso de que a gente mantenha esse tema em pauta na Fundação Fernando Henrique Cardoso, oxalá com a presença de vocês, com a participação dos que estão aqui na mesa e de outros. Muito obrigado a todos.